o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor. Graça e paz de Cristo na igreja. Amém. Amém. Eu quero repartir uma palavra do Senhor com a igreja, com os irmãos, tendo em vista os dias que estamos vivendo. Os dias que vivemos têm sinalizado, têm nos apontado alguma coisa que precisamos entender. Eu sei que a maioria, se não todos, tem observado o que a nossa nação tem vivido nesses últimos tempos. Eu sei que eu e você temos observado recursos financeiros que eram para a saúde, que eram para a educação, que eram para a segurança, sendo desviados. Recursos que eram destinados ao esporte, sendo desviado. Uma crise estabelecida nas instituições, executivo, legislativo e judiciário. Nós temos visto isso acontecendo nesses dias. E isso para nós, como igreja, tem algo a nos ensinar. Nós precisamos olhar para o que está acontecendo ao nosso redor e tentar entender, discernir, como fala a palavra, né? À luz das Escrituras. A família tem sido atacada de uma maneira tão intensa nesses dias. Acredito que todos, se não a maioria também, viram algumas exposições que as nossas crianças, ou as crianças têm sido alvejadas com algumas exposições, e isso faz parte de uma ideologia que tem tentado se infiltrar nas famílias. Famílias têm sido atacadas. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender, algo está sendo dito para nós. Esta semana, eu vi um vídeo de um rapaz que ele disse que quando ele era jovem, ou criança, o professor dele disse assim: vai brincar, vai lá, imita um cavalinho como eles estão fazendo. E ele conta que desde aquele momento ele entendeu que ele não era um ser humano, mas ele era um cavalinho no corpo de um ser humano. E ele começou a encarnar estas atitudes na vida dele. E aí nós podemos imaginar uma humanidade sendo alvejada por esse tipo de ideia, ideologia, e sendo fomentado, sendo alimentado essa ideia entre as pessoas. Como isso está repercutindo em nossos dias? O que nós, como igreja, podemos entender de tudo isso? O que nós, como igreja, devemos fazer de posse de todas essas informações? Para que nós não sejamos enganados. Quando nós olhamos para isso, eu sempre que falo sobre essas circunstâncias, eu me recordo de tantas coisas. Não sei o que te trouxe aqui hoje, se foi por falta de opção, falta de outra programação, ou se de fato estar aqui hoje é uma prioridade para você. Eu me recordo, algum tempo atrás, uma pessoa chegou para a pastora, numa escola que ela estava ministrando, e disse: olha, pastora,
Hoje eu vim para a escola, mas foi uma luta para eu estar aqui. É mesmo? O que aconteceu? Eu estava saindo de casa e o meu cachorrinho ficou olhando para mim, e eu fui tão tentada a ficar em casa, mas eu venci, viu, pastora? E eu acredito que ela não conseguiu vencer mais vezes, porque ela afastou-se, né? Prioridades assim, né? Foi uma luta, eu tive que dizer, será que eu vou congregar com os irmãos? Será que eu vou ouvir a palavra? Mas um cachorrinho ali. Ou então, aquela programação na TV, ou aquele jogo de futebol, aquela partida que você dizia, não posso perder, e uma luta, e agora estou sendo tentado, o que será que eu coloco como prioridade? Estamos vivendo esses dias, onde algumas pessoas relativizam tantas coisas. Alguns países na Europa, a pedofilia já foi liberada. Como estão tentando introduzir aquilo que está sendo chamado de cultura, essa cultura da pedofilia também em nossa nação. E a nossa nação tem sido uma das únicas que, por misericórdia do Senhor, tem resistido, tem enfrentado e tem rejeitado tais ideias. Você sabe o que é isso? Pedofilia sendo legalizado? Sexo com crianças? Você sabe o que é isso? Em alguns lugares, país vizinho ao nosso, aí Uruguai, a maconha já é legalizada. E algumas pessoas ainda lutam para que na nossa nação, em outros lugares, isso também venha a acontecer. E aí você vê nesses lugares onde se compra essas drogas em qualquer lugar de maneira livre, pessoas andando nas ruas como se fossem zumbis. Estão ali de corpo, mas a mente já está cauterizada, já está tão fechada, tão longe. É esses dias que estamos vivendo. Esses dias que nós estamos vivendo. Relatos contam de uma novela que passou há mais de 30 anos atrás, ou até talvez tenha mais, mas em média 30 anos atrás, era Selva de Pedra ou coisa semelhante. Alguém já sinalizou que deve ser esse nome mesmo. E o relato que eu ouvi dessa novela é que houve uma cena em que duas mulheres trocaram olhares homossexuais. Só trocaram olhares nessa novela, 30 anos atrás. E houve uma repercussão tão grande que aqueles que estavam organizando essa novela, tiveram que organizar no roteiro um acidente para que elas morressem, porque houve uma comoção a nível nacional e isso não foi aceito. O que nós temos assistido na TV em nossos dias? E de maneira natural. Aquilo que há 30 anos atrás causou um escândalo na sociedade e na nação, hoje se aceita como algo normal. E nós sabemos o que a palavra do Senhor nos ensina, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Não passará. Não mudou. As pessoas têm mudado. A sociedade está mudando e tomando algumas decisões. Mas a palavra do Senhor, ela continua a mesma, meus irmãos. Quando nós olhamos para algumas coisas semelhantes a essas que lhes disse, não é possível que a igreja, ao olhar para tudo isso, olhe e encare como algo natural, normal, pois não é.
Quando se olha, os mais novos aí que acessam a internet, canais no YouTube, tem um lá que é patrocinado pelo governo. Alguém que está bem atento às notícias sabe, tem uma tal de Lei Rouanet que patrocina um dos canais, é Porta dos Fundos. E esse canal satiriza, debocha da nossa fé. E cristãos acessam, dão audiência, contribuem com esse canal para que ele seja um dos maiores. A igreja, olhando, rindo, anestesiada. Meus irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. E nós precisamos, meus irmãos, olhar para as Escrituras e ver com os olhos do Senhor tudo isso que está acontecendo. Existem alguns objetos que para o cristianismo ele aponta para algo sagrado, como por exemplo a cruz. Algo sagrado. Os católicos, alguns usam aquele crucifixo, mas nós temos a cruz sem a figura de Jesus, porque Jesus está vivo, graças a Deus. Mas aí alguém pega, fazendo essas passeatas nas ruas, pegam um crucifixo e introduzem dentro de uma outra pessoa, em praça pública, debochando da fé cristã. E nós, como igreja, como estamos encarando tudo isso? Como você tem visto tudo isso? De maneira natural? Ou você também é daqueles que creem que a palavra não mudou e estão evangelizando, estão propagando, estão falando de Jesus enquanto é tempo? Porque, mais uma vez, digo aos irmãos, Jesus está voltando. Eu quero ler a Bíblia contigo na carta de Timóteo, a segunda carta de Paulo que ele escreveu a Timóteo, no capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, leremos todo o capítulo. E eu peço que você acompanhe. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode também acompanhar no telão, e vamos ser edificados com a palavra. Lembrem disso: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Vamos falar?
fique longe dessa gente. Que gente? Nós acabamos de falar uma lista. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Versículo 8. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também estes homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Versículo 10. Mas você tem seguido os meus ensinamentos. Olha só. Mas você tem seguido os meus ensinamentos. E a minha maneira de agir. E o meu propósito que tenho e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades da Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Versículo 12. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas veredas que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe que quem foram os seus mestres na fé cristã. Versículo 15. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Eu vou pedir para a igreja ler, no desejo que vocês interiorizem essa palavra, o versículo 16 e 17. Toda a igreja, por gentileza, no telão. Amém. Esse capítulo, meus irmãos, ele é fundamental para o nosso conhecimento e para que nós saibamos quais são as responsabilidades ou as ações que nós como igreja devemos ter nesses dias em que vivemos. Arrisco-me a dizer, dias como de Sodoma e Gomorra, que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 13 e em outros capítulos também. Dias em que a perversão tem tomado conta de algumas pessoas
dias em que nós vemos algumas ideias sendo divulgadas e pessoas que têm sido beneficiadas de alguma forma, como atores, atrizes e pessoas no meio político que têm sido beneficiadas financeiramente falando, apoiando essa ideia, esse governo que tem levado a essa situação que vivemos hoje. Eu quero reler com os irmãos os versos, ali os primeiros versos, porque o texto que nós lemos, ele nos diz para que nós fiquemos longe de algumas pessoas. Então eu quero ler de novo com vocês. Os versos de 1 a 9 diz: nos últimos dias haverá tempos difíceis. Só quero relembrar os irmãos, quando a Bíblia fala os últimos dias, já lhes disse semana passada e reforço agora, quando Jesus morreu e ressuscitou, a partir do momento da ressurreição de Jesus, começamos a viver o que a Bíblia chama de últimos dias. E vimos semana passada que um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia para o Senhor. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Somente que uns sinais ficam claros para nós como igreja, para que nós estejamos alertas, para que nós saibamos o tempo que estamos vivendo e como devemos agir. Então, tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, então eles vão amar, mas amar a si mesmo. Pessoas que amarão a si mesmo. Avarentos, amarão o dinheiro, amando a si mesmo, amando o dinheiro. Orgulhosos, vaidosos, fala de um amor próprio, coisa interna. Xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião. Então aqui chamo também a atenção, porque esse texto não está falando do ateu, esse texto não está falando de pessoas distantes do contexto que chamamos de igreja, mas pessoas infiltradas ou pessoas nesse contexto que chamamos de igreja, parecendo ser igreja, mas negando o poder da igreja, o poder que o Senhor delegou à igreja através das atitudes dele. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fiquem longe dessa gente. Fiquem longe dessa gente. O texto, meus irmãos, me parece muito claro, quando ele não diz assim, olha, eu penso que vocês devem... Não, ele diz, fiquem longe dessa gente. São pessoas que estão inseridas, são pessoas que parecem, como quem é da minha idade ou até mais, lembrará da propaganda do Denorex, né? Isso, só parece... vocês estão denunciando a idade também. Obrigado, eu fiz isso justamente para ver quem ia participar. Parece, mas não é. Era a propaganda daquele shampoo anti-caspa que existia em 1900 antigamente. Só parece, mas não é. Então, cristãos que só parecem, mas não são. Dizem ser, com palavras, mas as atitudes estão dizendo outra coisa. Foge também desses. Ah, pastor, mas eu queria tanto me aproximar. Foge. Afaste-se, nos últimos dias viveremos tempos difíceis. E o que a igreja precisa fazer nesses tempos difíceis?
A primeira coisa é exatamente essa: fique longe daquilo que é falso, fique longe ou afaste-se dessas pessoas que, dizendo ser cristãos, dizendo prosseguir o mesmo Deus, dizendo seguir a mesma fé, com as suas falas, mas as suas atitudes estão denunciando outra coisa. Nos últimos dias aparecerão pessoas dessa maneira. Foge, diz em outra versão da Bíblia, foge destes, fique longe dessas pessoas. Pastor, essa é a tua orientação? Não, essa é a orientação que eu encontro na palavra do Senhor, e me parece que está muito esclarecedora. Ela não põe meias palavras, quando diz, dá uma lista com pessoas traidoras, pessoas caluniadoras, pessoas amantes de si mesma, pessoas avarentas, que não ajudam o próximo, que não se envolve com a questão do próximo, mas somente em si. Ele diz, afaste-se, fique longe dessas pessoas. Que pessoas são essas? São pessoas que têm se afastado, primeiramente, de Deus. Eu quero, muito importante, pode deixar aberto nesse texto, mas eu gostaria que você encontrasse na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20. Romanos capítulo 1, a partir do verso 20. Mais uma leitura um tanto quanto extensa, mas é a palavra do Senhor que norteia a nossa vida, e eu peço que você ouça como quem está se alimentando com a palavra. Ouça como alguém que está sendo direcionado pela palavra. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece, e não lhe são agradecidos. Ainda continuando o versículo 21. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Verso 23. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos, que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Verso 24. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles. Olha só, Deus entregou os seres humanos para os desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas, e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Verso 25. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contrárias à natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros, homens tendo relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Versículo 28.
E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícias, caluniam. Verso 30, e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que os mandamentos de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Conseguiu, ao ouvir esse texto, imaginar os tempos que estamos vivendo? Tempos difíceis. Jesus está voltando. Fique longe de pessoas que, por mais que tenham sido alertados, têm deliberadamente tomado atitudes como estas. Pessoas caluniadoras, pessoas que mentem deliberadamente, pessoas que criando intrigas com outros. Afaste-se. A palavra do Senhor não nos deixa margem para erro, irmãos. E as listas que nós encontramos em 2 Timóteo 3 e agora ali em Romanos, eu gostaria tanto que os irmãos relessem, estudassem. Quem sabe esses nomes que temos aqui, olha, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, sem amor pelos outros, caluniadores, incapazes de controlarem, violentos. Quem sabe você pega essa lista e pega o significado de cada uma delas e leva no PGM essa semana, e você vai ajudar no momento de compartilhar a palavra, dizer: olha, irmãos, eu vi cada um desses nomes e o que isso significa, e você poderá trazer ou ajudar na edificação de outros também. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa lista, nós vemos que estamos vivendo os últimos dias e que Jesus está voltando e que nós precisamos estar alertas e saber qual ou quais devem ser as nossas atitudes. Então, a primeira delas que encontramos é foge, está ali no versículo 5, não é? No finalzinho de 2 Timóteo 3, 5. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fiquem longe dessa gente. Está aí. Segundo conselho, segunda direção, segunda atitude que encontramos de orientação, o apóstolo Paulo orientando seu filho na fé, Timóteo, a igreja que Timóteo pastoreava, e a nós hoje, está nos versos 10, 11 e 12. Diz assim: mas você tem seguido meus ensinamentos, a minha maneira de agir, o meu propósito e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Versículo 11 e 12, eu vou pedir para a igreja ler, assim economiza a voz. Amém. Então, a orientação do apóstolo Paulo
a Timóteo é: siga meus ensinamentos. O irmão, nós não havíamos conversado, mas falou um pouco durante o louvor sobre isso. Tantos são os ensinamentos que existem hoje. Tantas são as fontes que podem ser buscadas para se alimentar. Porém, isso me traz muita preocupação. Porque eu não conheço. Eu não sei. Outro dia tem uns irmãos que fazem abertura de culto. Eu passei uma lista para eles de pelo menos 20 ou 30 autores que conheço, que escrevem livros. Eu disse: olha, são livros que eu recomendo. Pastor, mas não tem mais? É lógico que tem uma infinidade de autores, e autores muito bons, e com certeza, daqueles que eu alistei, é possível, com certeza tem outros muito melhores. Mas eu disse assim: esses eu conheço. Você pode ler, se você encontrar livros, ou aliás, busque esses livros, leia, se alimente desses livros aí, que tem muito a acrescentar. Porém, eu fico preocupado quando se sai muito disso que a gente conhece, porque não tenho condições de ler todos os livros e não sabemos que existe muito ensinamento tortuoso, porque estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias em que pessoas dizem ou parecem ser cristãos, mas que no fundo são pessoas que amam mais a si mesmo. Por isso, o apóstolo Paulo disse: você sabe que a minha vida é transparente, você conhece. Quanto mais nós nos conhecemos, mais você vai enxergar alguns defeitos que eu tenho, e eu enxergarei talvez alguns que você tenha. Mas então eu posso dizer: você me conhece inclusive as minhas fraquezas, as minhas limitações. Ele disse: você sabe das minhas lutas, você sabe o que eu enfrentei, conhece o meu ensinamento, conhece a minha vida, a minha postura, não apenas aquilo que eu estou ensinando, mas aquilo que eu estou vivendo. Siga os meus ensinamentos, siga aquilo que eu tenho ensinado, tanto mais quando vemos que o dia se aproxima, tanto mais quando nós vemos que os dias são maus, em que tantos ensinamentos têm se levantado. Eu quero ler com você finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: lembre dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Por misericórdia do Senhor e por vontade soberana do Senhor, estamos eu e a minha esposa como pastores para, junto com os irmãos, caminharmos. E quanto mais nós vemos que o dia se aproxima, tanto mais unidos devemos estar, tanto mais unidos devemos permanecer. É necessário, meus irmãos, que nós calemos o nosso adversário pela nossa união, pela nossa comunhão, pela nossa perseverança no Senhor e na sua palavra. Fique longe dos falsos, siga meus ensinamentos. E por último, os versos 13 a 17,
ele diz assim: porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe que foram os seus mestres quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. O último conselho que posso dizer para os irmãos é: continue firme na palavra. Fiz uma visita essa semana, se não me falha a memória, e a pessoa disse assim para mim, que no estabelecimento onde ela trabalhava, foi um pai com seu filho, e a estratégia era a seguinte: o pai distraía os atendentes e o filho roubava. Entendeu? Ensina o caminho, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for adulto não vai se desviar dele. Pense numa criança crescendo assim, como ela será daqui a uns dias, daqui a uns meses, daqui a alguns anos. Qual a postura? E você vê como as pessoas estão vivendo. A palavra do Senhor é que nos dá direção, a palavra do Senhor é que nos aponta o caminho, a palavra do Senhor acusa o erro em nossas vidas, a palavra do Senhor nos aponta a direção, e nós precisamos nos submeter à palavra, mesmo que ela nos acuse, mesmo que ela aponte em nós os nossos erros, pois é certo que isso acontecerá. Nós precisamos permanecer firmes na palavra. Foi o que Paulo aconselhou a Timóteo, dizendo a ele: Timóteo, esses são os últimos dias, e você precisa continuar firme na palavra do Senhor. Precisamos, meus irmãos, continuar firmes na palavra do Senhor. Eu estou tentando encontrar o irmão do louvor e olha, está lá, ó. Ele é tão grandão e eu não ouvi. Nós precisamos continuar firmes, buscando o Senhor, buscando a sua palavra, ensinando o caminho. Quem é pai? O que você tem feito para investir na vida dos seus filhos, sobretudo os filhos menores de idade? Nessa visita, a pessoa disse para mim, diz, olha, eu leio a Bíblia com o filho, nós temos aqui, olha pastor, olha a Bíblia qual é. Você que tem filho menor de idade na sua casa, você tem lido a Bíblia com ele, com ela? Você tem ensinado o caminho? Quem está preparando-se, presta atenção, para casar, você precisa se preparar lendo livros que falem sobre isso. Fui indicado para ir na feira do livro hoje, cheguei lá, tem lá o livro, As 5 Linguagens do Amor, está lá. Então você está se preparando, se você não tem esse livro, vai lá comprar. Porque você precisa, todos precisam. Essas últimas 2 semanas, alguns casais fui aconselhar, e brigas por coisas tão pequenas, coisinhas tão pequenas, mas que quando não são tratadas, elas começam a tomar proporções maiores, e você vai falar com a pessoa, diz, não pastor, deu, chega. Por quê? Não houve um preparo, não sabia que no casamento
desafio é fazer o outro feliz. Ah, pastor, eu casei para ser feliz. Não case. Eu quero casar para fazê-la feliz, porque eu já sou feliz em Cristo. A minha felicidade não vem de pessoas, vem de Cristo. E porque Cristo habita em mim, e a alegria do Senhor está em mim, eu posso estar com outra pessoa e quero fazê-la feliz, como Cristo está fazendo na minha vida. Mas a pessoa entra para uma vida assim e não se prepara. Vivemos dias difíceis, onde as famílias estão sendo atacadas, onde casamento tem sido atacado. E nós precisamos dizer que sim, é possível nos mantermos firmes na palavra do Senhor nos dias em que vivemos. E a palavra do Senhor, ela está nos transformando e nos melhorando a cada dia. Somos transformados de glória em glória. E as pessoas, quando olham para mim e para você, dizem: não consigo te reconhecer, você é outra pessoa. É Cristo que está em mim, é Cristo que está em ti e que está transformando as nossas vidas pelo poder da palavra do Senhor. Fique firme na palavra do Senhor. Afaste-se daqueles que praticam o mal deliberadamente. Permaneçam firmes nos ensinamentos que lhes tenho ensinado e continuem firmes na palavra do Senhor. Este foi o ensinamento que Deus usou, o apóstolo Paulo, para falar para Timóteo. Este é o ensinamento para nós como igreja, para enfrentarmos os últimos dias que estamos vivendo. Dias em que vemos o escárnio sobre a família, dias em que vemos crianças sendo atacadas, onde homens... Irmãos, é terrível. Há pouco tempo atrás, e nós precisamos manter isso. Eu amo conversar com pessoas que têm mais idade que eu, já falei isso para os irmãos. Pessoas que viveram mais tempo, têm mais experiência, cabelos brancos, é uma bênção. A Bíblia fala isso em Provérbios. Mas nós vemos, nesses últimos dias, pessoas de cabelo branco, fazendo tanta coisa contra crianças, contra a família, e você diz: meu Deus, as referências estão se perdendo. Meu Deus, que nós como igreja possamos manter viva a chama do Evangelho, das boas novas do Senhor, que eu e você permaneçamos fiéis, e que as pessoas, ao olharem para nós, diz: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. E que as pessoas poderão dizer assim: sinto paz, sinto alegria em estar com você, em ouvir os teus ensinamentos, os teus conselhos, nos dias em que nós estamos vivendo, em que para algumas pessoas não basta dizer: não, ele é mais velho, olha só, cabelo branco, vamos respeitar. A Bíblia diz, inclusive, não é? Você está diante de uma pessoa de idade, maior idade que você, e você está sentado, fique em pé, diz: por favor. E nós vivemos dias em que isso está sendo atacado também. Foge daquilo que aparenta ser cristão, mas não é. Fique firme nos ensinamentos que vocês têm ouvido. Continuem firme na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Jesus está voltando e nós precisamos dizer: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Diga assim comigo: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, diga: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Diga: vem, Jesus. Eu estou preparado. Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero me afastar de tudo que for falso. Diga: Senhor Jesus, eu quero seguir os seus ensinamentos. Eu quero permanecer firme em sua palavra, desde agora e para todo sempre. Maranata, vem, Senhor Jesus.